hoje novamente com ela, doutora Raíssa Martins, seja bem-vinda. Muito obrigada, Hélio. Satisfação estar aqui com você novamente. Satisfação a nossa sempre. Doutora, a gente vai falar hoje sobre um tema que acontece muito, é mais comum do que a gente imagina, principalmente quem realiza algum tipo de procedimento estético, não é mesmo? Sim, sim, com certeza. A gente vai falar hoje sobre intercorrências no pós-operatório. Eu já começo lhe perguntando, doutora, quais são as intercorrências mais frequentes no pós-operatório, imediato e tardio? Pronto. Tem essas duas formas, né? O imediato é onde a gente já espera, né? Onde é previsível. Tem uma porcentagem maior esse pós-operatório imediato. Então, sempre eu falo que dentro da fase inflamatória, há sim a probabilidade do paciente desenvolver essa intercorrência. E a intercorrência, ela é intercorrência, né? Que seja a pequena, a média ou a mais alta, a mais grave, ela é uma intercorrência. Ela tem que ser olhada precocemente, preventivamente, ali quando estiver instalando, né, no organismo do paciente, na forma para a gente poder evoluir o paciente da maneira correta. Doutora, o que pode causar essa intercorrência? Temos diversos fatores. Hoje, as maiores intercorrências, né, dentro do pós-cirúrgico de cirurgia plástica, hoje temos ali deiscência. O que é a deiscência? Falando no ditado popular, é aquela abertura das cicatrizes, né? É muito comum em cicatrizes de mastopexias, daquelas cortes em T, das abdominoplastia, principalmente as abdominoplastias que tem corte em T também. Acontece muito isso, Acontece, doutora? é bem frequente, devido Como à se extensão da descosturada cirurgia. a cirurgia, seria Não, isso? a deiscência, ela passa por um processo inflamatório, o organismo. Então, Aham. dentro desse pico inflamatório, o paciente ele tem a probabilidade de desenvolver. Essa deiscência, a abertura dos pontos, é uma das. É isso que eu quero explicar, é uma das. Fora isso, tem seromas, né? O seroma, aquela produção de líquido exacerbado em determinadas regiões. Por isso a importância do paciente utilizar dreno. Tem muito paciente que é resistente com o uso do dreno e é muito importante utilizar o dreno em alguns tipos de cirurgia, principalmente as reduções de mama, lipoabdominoplastia, algumas lipoesculturas com tecnologia. Então, é importante o paciente ter essa consciência, que possa ser que tenha seroma, deiscência, que é a abertura dos pontos, seroma, fibrose, né, que é um processo de cicatrização ali, tem a fibrose, eu sempre falo, tem fibrose boa, a fibrose irregular, então, todo um olhar clínico do profissional que vai estar no pós-operatório vai fazer uma diferença para o paciente ali evoluir da maneira correta. Então, as maiores seriam essas, né? A pessoa ali, aquela paciente que a senhora falou que não gosta de usar dreno, Tem paciente que resistente, porque fica juntando ali dentro aquela secreção. líquido E inflamatório. aí, doutora, é o que? Tem que fazer alguma punção para poder tirar Quando aquele... o dreno é retirado num tempo inferior da evolução, o paciente puxou, deixou cair, saiu no tempo que não era, que é o tempo que a gente permite que fique, de 7 a 21 dias, dependendo do tipo de paciente. O paciente sem ser pós-bariátrico, o paciente que é pós-bariátrico, ele fica um tempo maior com dreno. O paciente sem ser pós-bariátrico, geralmente ele fica de 7 a 10 dias, já tive paciente que ficou com 15 dias, então vai depender da evolução. Enquanto está drenando, enquanto tem líquido inflamatório, o dreno tem que permanecer. O paciente que retira esse dreno antes, ele vai ter a intercorrência do seroma. Esse seroma, ele precisa ser puncionado, né? Precisa ser puncionado ou pela equipe. E dói? Então, Se o paciente ele, sente... ele que vai tá causando aquela dor ali, né, doutora? Se ele não, tirou por conta própria. Não é nem isso, né? A gente até entende o paciente que não é fácil, né? Toda uma rotina. Mas na punção, geralmente quando é uma lipoabdominoplastia, o paciente está com a parede abdominal adormecida, então eles ficam dormentes, então geralmente elas não sentem. Quem já faz lipo, sente um pouquinho a agulha entrando, aquela picada, mas é bem tranquilo porque o alívio que dá da retirada daquele líquido é enorme. Então, quem faz é o médico, o cirurgião ou eu mesma, dentro da minha equipe, eu mesma que faço as punções, as retiradas de líquidos, né, para poder esvaziar aquela determinada região com seroma. E aí depois vem aquele alívio, né, doutora? Alívio, sim, porque a região fica quente, né, pode ter um risco do paciente desenvolver uma infecção, então nós temos que ter muita atenção referente a isso. O paciente também. E temos outro detalhe que é bom falar, Hélio, referente aos seromas encapsulados, que já é um outro tipo de seroma, que também deve ser tratado precocemente o seroma para não acontecer dele virar encapsulado e aí o paciente ter que retornar para dentro do centro cirúrgico, porque só é retirada
com o retorno do paciente ao centro cirúrgico. E é muito comum, doutora? Sim, é comum. É uma intercorrência comum no pós-operatório, porém ela é tratável. Isso que eu falo, o profissional tem que acompanhar o paciente e agir precocemente, né? Preventivamente. Acontece do dreno sair por conta própria? O próprio organismo expulsar o dreno? E depois de 10 dias, a reação inflamatória começa, né? Na região, pelo ponto, pelo corpo querer expelir. Acontece, mas ele não tem essa capacidade de sair sozinho. Não, realmente tem que ir lá o profissional e retirar. É bem colocadinho, né? Sim, e não machuca, tá? Tem o pessoal que fala muito, que eu recebo pacientes, que o dreno estava me machucando, o cirurgião não botou correto. Isso é mito. O dreno hoje é um dreno muito bem colocado pelo profissional especializado, né? O médico cirurgião especializado, então ele vai saber como colocar, não vai cortar paciente, não vai machucar paciente. Essa é a forma correta da colocação do dreno. A retirada do dreno também tem que ser por um profissional habilitado, porque ele é colocado de forma oval na parede abdominal para recolher esse líquido, então a forma de retirar tem que saber também retirar. É todo um preparo, tá vendo? A Clínica Lapidar é a única aqui em Roraima, especialista, profissionais capacitadíssimos para poder realizar essas intercorrências da melhor forma. Doutora, que medidas preventivas são recomendadas para evitar complicações, por exemplo, como a trombose venosa profunda? Hoje, os cirurgiões na avaliação pré-operatória, a cardiologista, a anestesista, elas fazem a avaliação, né, do paciente. Hoje em dia, os anestesistas, eles já têm esse posicionamento de fazer uma consulta com o paciente. Eu acho super importante. Sempre apoiei quando eles começaram, né, a fazer essa consulta pré-operatória. É muito válida, porque ali eles alinham a equipe cirúrgica, o que o paciente vai receber. Então, de formas preventivas para trombose, seria alguns casos que a necessidade. Hoje em dia, os cirurgiões, eu já observei que já temos pacientes, praticamente todos os pacientes fazem uso da Versa ou Clexane de 40, dependendo da miligrama, depende do paciente, né? Então, eu não vou citar aqui, porque às vezes o paciente escuta e quer comprar. E é muito técnico também, né? Tem que avaliar, pessoal. Não podem, não se automediquem, não comprem só porque eu estou falando, e sim porque vocês têm que entender que vocês precisam passar por consultas desses profissionais pré-operatórios, tá bom? Exatamente. Então, é feito. Uma das condutas é o uso da Clexane, após a cirurgia, o uso da meia antitrombose também por um período. Tem cirurgião que recomenda 10 dias, tem cirurgião que recomenda 4 semanas, aí vai depender da conduta do cirurgião. E temos também a questão da bota, da uma bota que faz a inflação, ela aperta, comprime e descomprime durante o ato cirúrgico também. Então, também pode ser utilizado. É utilizado, alguns cirurgiões utilizam, outros não. Então, depende, tá bom? Doutora, a deambulação, Hélio, desculpa te interromper, Não, a deambulação, o paciente ele tem que caminhar. Tem paciente que opera que ele quer ficar prostrado, deitado na cama. Não é só assim. O paciente hoje Quanto tempo depois? Me operei agora de manhã, já voltei pro quarto. 6 horas depois da cirurgia, tem que caminhar, Hélio. Tem que caminhar, levantar, caminhar. Existem as técnicas. Hoje eu falo que dentro do pós-cirúrgico, a gente fala que o movimento, ele salva, né? O movimento salva. Então, o movimento ali bem orientado ao paciente, ele pode sim, né? Tem as formas, as maneiras, a gente orienta como o paciente deve caminhar. Então, a deambulação precoce é de suma importância, Hélio. Doutora, a gente falando disso também, me veio à cabeça que às vezes a colocação do dreno na parte urinária da pessoa. Ali aquilo dói muito, uma doutora. sonda. A sonda. A sonda vesical de demora. Assim, é usado também para cirurgia plástica? Utilizamos, porque entendemos que as primeiras horas cirúrgicas, as primeiras 24 horas, o paciente, o corpo está entendendo aquele trauma cirúrgico. A paciente, muitas das vezes, eu trabalho muito com pacientes que fazem cirurgias completas, as triplas, tudão. Então, ali tem corte para tudo quanto é lado. Então, a sonda vesical de demora, a SVD, ela é colocada de uma forma de trazer ao paciente um conforto. Entende? Para ela não estar a cada momento, porque a ingesta de água após 6 horas é muito importante. Então, o paciente ele bebe bastante água no pós-cirúrgico com a gente imediato. Então, após, a gente como ingere muita água, o paciente vai querer fazer muito xixi, urinar bastante. Então, com isso, é colocado a sonda para que o paciente venha ter esse conforto de não estar se machucando, toda hora que for levantar, estar se maltratando. É colocado assim. Em questão de dor, é muito relativo, tá?
Não é todo paciente que sente. A técnica para aplicação da sonda, ela é feita por enfermeiros ou médicos. Aqui no Brasil, na Venezuela, somente os médicos colocam. Mas como eu já tenho... eles já me conhecem, já sabem da minha especialidade, de todo o trabalho desenvolvido. Então, lá, geralmente, eu faço a retirada e colocação também. E a gente gosta de lembrar que a doutora Raíssa Martins, ela acompanha todas as meninas durante a ida, a volta, tudo. É realmente exclusividade, né, doutora? Sim, é uma satisfação trabalhar, né? Já são 7 anos atuando com as pacientes de cirurgia plástica. Hoje a gente tem o nosso nome ali em alguns países, pacientes de alguns países já conhecem a gente, Georgetown, a clínica é referência em Georgetown. As pacientes de lá, a maioria vieram com a gente, graças a Deus. Manaus também. A gente tá faltando abrir uma filial lá também. Verdade, já abriu em Manaus agora, né? Olha, gente, que parceiro chique que eu tenho. Aos poucos. Interestadual? Internacional. A gente tem bastante paciente lá. Então, assim, essa demanda de o paciente entender que ele tem que ter um profissional, pode ser, o paciente pode fazer o pós-cirúrgico com qualquer pessoa, vamos dizer. Pode, aí poder de escolha do cliente, né? Ele tem que saber o que ele quer para ele. Mas o paciente ele precisa entender, antes de contratar, tanto a importância da cirurgia com um profissional bem habilitado e especializado, quanto do pós-cirúrgico. O profissional que vai estar ali para poder resolver. Exatamente. Quando acontecer, pode ser que não aconteça, Érico. Exatamente. Tem paciente de 3, uma pode sair perfeita, não acontecer nada, evoluiu tudo bem. Mas a porcentagem ali vamos dizer, de 10 pacientes que opera, de 3 ou 4 desenvolver uma intercorrência existe, e é verdade. Então, assim, lidando hoje com esse pós-operatório há tantos anos, eu lido como comum, porém, porque hoje eu já sei tratar. Então, eu sei como evoluir um paciente de intercorrência. Doutora, quando é que a dor do pós-operatório ela deve ser considerada fora do padrão normal? Quando ela está associada a pontadas, vermelhidão e esquentamento na região, certo? E quando ela se torna crônico, o paciente foi medicado e ainda assim aquela dor ela está latejante, ela está ali, não deixa o paciente descansar, o paciente começa a ter um aumento de fluxo sanguíneo, aumento da pressão arterial, então a gente liga esses fatores para poder entender se o paciente está saindo já da normalidade ali do pós-operatório, tá? E aí é bem complicado, porque aí você vai ter que agir rapidamente ali, né, doutora? Sim, eu até falo, os nossos pacientes, eles atuam com bomba de morfina, né? Então, são uma medicação feita pelos anestesistas, que eles fazem uma combinação de medicação. Então, geralmente, os nossos pacientes não têm esse quadro de dor. Realmente não é comum eu ter um quadro de dor assim intenso, mas na minoria, quando acontece, a gente contata os anestesistas e também faz aí uma medicação para o paciente ter um conforto. Doutora, quais são as estratégias indicadas assim para você poder manejar as intercorrências como febre e hemorragia, que pode acontecer? Sim. Não é comum, mas pode acontecer. Sim, é uma das intercorrências incomuns, né? Pode acontecer. A hemorragia, ela tem que ser tratada de forma rápida, né? Uma abordagem urgente e encaminhado ao paciente. Então, o paciente deve ser retornado, né? O médico cirurgião vai avaliar, passar as devidas medicações para controle, tá bom? De imediato, claro, a minha conduta sempre vai ser avaliar, ficar atento, observar, fazer contenção com compressão da região, dependendo da região. Se for externo, se for interno, é centro cirúrgico, não tem jeito. É isso. A questão da febre, o manejo da febre, o corpo ele passa por um trauma, um processo inflamatório. Então, em algumas fases, nesse pós-imediato, o paciente pode apresentar o corpo mais febril, a resposta, né, fisiológica do organismo, e com isso nós fazemos o controle térmico com medicação também, tá? Mas aí nós temos que ir na causa. Eu sempre vou atrás da causa. Eu gosto de atuar na causa. A doutora é detalhista, gente, vocês não têm noção. Dentro da especialidade, a gente atua muito com a causa para poder tratar. Então, essa febre tá vindo da onde? Por quê? Maravilha. E aí eu vou na causa para tratar. Mas eu acredito que esse seja o seu grande diferencial, doutora. Sim. Porque você realmente se importa com o paciente de uma forma que você vai atrás mesmo para saber o que está acontecendo, né? Como um todo, isso mesmo. Olha, doutora, como é que a gente pode orientar os pacientes sobre cuidados domiciliares para
minimizar riscos Ótimo. de intercorrências? Ótimo. No domiciliar, o paciente ele leva uma lista de orientações, como troca dos lençóis, se tiver banheiro dentro do quarto, do ambiente do quarto, tem que lavar o banheiro todos os dias. Não ele, né? A outra pessoa. Lavar o banheiro todos os dias, trocar a toalha todos os dias. O paciente ele não deve ter contato com animal de cachorro, gato, deve-se evitar nesse processo de recuperação. Durante quanto tempo? Em torno de uns 30 dias. É quando o paciente já está bem recuperado, as cicatrizes já estão bem cicatrizadas, né, evoluídas, para não ter risco de uma infecção, né. E aí nós temos também a forma de levantar, deitar. A gente sempre orienta os familiares quando o paciente já está em casa, como levantar, deitar para evitar problemas. Tá bom? E demais, a restante do paciente, tudo quem faz é nós, né? Dar banho, vestir, fazer o curativo, fazer drenagem, retirar líquido, pulsionar, retirar dreno, retirar ponto, atender, tudo é nós. Entregamos o paciente para os familiares já pronto, vestido, tranquilo. Pronto para dormir, descansar. Doutora, quais são os exames que você indica quando acontece esse tipo de intercorrência? Como é avaliada? Como são avaliadas essas intercorrências? Existe algum exame que você realiza para detectar essa suspeita dessa complicação? Clinicamente, o olho, o toque, ele é fundamental para poder, mas para a gente ter o diagnóstico, sim, nós sempre solicitamos exames complementares. Aí, quais os exames vai depender de qual tipo, né? Então, se for um tipo se é deiscência, eu vou pedir uma cultura da ferida para ver se está tendo ali uma proliferação de bactéria, se tem ali um tipo de antibiótico específico que eu tenho que tratar, geralmente eu solicito uma cultura da ferida e é isso, vai depender do que é. Olha, a gente sabe que intercorrências é muito extenso, doutora. Sim. Né? É assunto para 2 programas, inclusive, Sim. eu acho. Eu acho que a gente vai fazer... eu vou fazer mais uma pergunta e a gente vai fazer intercorrências 2, porque é muito vasto. Não é? É muito, é um conteúdo... E as pessoas também têm muito querer, essa curiosidade de saber como é que é feito. E além da curiosidade, para as pessoas entenderem que você que está passando por um processo de intercorrência, eu falo para você, paciente que está aí do outro lado, ouvinte, que tem um amigo, uma conhecida, que precisa de um profissional especializado. Em Boa Vista tem poucos, mas tem, né? Profissionais que atuam. A mais indicada é a doutora Raíssa, né? Porque é doutora, porque já fez muitos cursos aí, minha filha. A gente atua dentro da experiência, né, de atuar com muitos pós-operatórios diariamente. Então, quando nós fazemos esse tratamento, eu quero que o paciente entenda que tem um profissional que você pode solicitar. Você pode fazer o agendamento para fazer uma avaliação. Não fique tardando, às vezes está acontecendo, iniciou, já procura o profissional, né? Procura a clínica Lapidar, procura a gente para a gente poder inicialmente avaliar e tratar. É muito importante, Hélio. Então, para você entender que apesar de existir, não é para te colocar um medo para você não operar. O paciente, ele pode operar tranquilamente, ele só tem que escolher bem a equipe que vai te dar esse suporte, que entende desse pós-cirúrgico para se acontecer com você conseguir, dentro do pós-operatório imediato, tratar de maneira correta, conduzir essa intercorrência da maneira correta. Olha, doutora, a gente vai ter intercorrências 2, eu prometo para os nossos ouvintes aqui, porque é muita coisa para a gente falar. Eu já quero lhe agradecer por ter vindo aqui essa semana, por esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes. E eu tenho certeza que essas dúvidas que a gente comentou é a dúvida de muita gente também. Sim, né? Com certeza. E são poucos os espaços, né, que tem um profissional tão capacitado para poder tratar essa intercorrência. Sim. E a gente sabe que a Clínica Lapidar já é 7 anos referência nesse serviço. Sim. Aproveite e convide as meninas que estão recém-operadas ou que já vão se operar, vão fazer cirurgia, legal, seja ela plástica, bariátrica, que precisam dos cuidados da Clínica Lapidar. Você, paciente que está nos ouvindo, você que vai ter alguém aí conhecido, familiar, amigo que vai operar, não hesite em contatar a gente. A gente trabalha com esse pós-operatório seguro, tá? Com segurança, com qualidade, conforto ao paciente. Estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. Faça um agendamento prévio, tá? Para vocês reservarem a vaga de vocês. É muito importante. A gente está aqui para receber vocês e evoluir você, paciente, da melhor forma.
Aproveita e vai lá com a Julie, conhece as meninas lá da Clínica Lapidar, que vão te recepcionar super bem. A Clínica Lapidar fica localizada na Travessa da Alício Amorim, 271 Jardim Floresta. E eu quero também que você aproveita essa oportunidade de você gravar no seu celular o número de lá também, tá bom? Para você poder entrar em contato e agendar a sua consulta, a sua avaliação, tá bom? Sim. Aproveita, é o 981 13 2997. 981 13 2997. Eu estive aqui com a doutora Raissa Martins, da Clínica Lapidar. Doutora, semana que vem a gente está de volta, né? Com certeza. Muito obrigada pelo espaço, obrigada a cada ouvinte, o pessoal do Bastidores, obrigada, Júlia, que sempre me acompanha. Tá, estamos aqui, é uma honra. Sempre Uma honra é nossa, imagina. Satisfação, que Deus abençoe cada um de vocês e cada ouvinte que está aí do outro lado. Até mais. Até mais.